Salmo 115, a partir do versículo 1, diz assim: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por causa do teu amor e da tua fidelidade. Porque as nações perguntariam: onde está o Deus deles? Mas o nosso Deus está nos céus, Ele fez tudo de acordo com a sua vontade. Os ídolos deles são de prata e ouro, obra das mãos do homem. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som alguns lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Israel, confia no Senhor, Ele é o seu auxílio e escudo. Vós que temeis o Senhor, confiai no Senhor, Ele é o seu auxílio e escudo. O Senhor tem se lembrado de nós e nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Abençoará os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. Que o Senhor vos multiplique, vós e vossos filhos, cada vez mais. Sede benditos do Senhor que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele a entregou aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem ao silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. Pai, diante da Tua palavra nós estamos, pedimos a palavra do Senhor revelada e traduzida ao nosso coração, para a Tua glória mesmo, em nome de Jesus. Amém. Onde está Deus? Onde está Deus? Essa pergunta pode ser feita por pelo menos 3 pessoas. Primeira, aquela que não crê em Deus e está decidida a não crer. A pergunta é feita quase que como uma provocação. Afinal de contas, cadê Deus? Por que Ele não aparece, se mostra, para que a gente creia nele? A segunda pessoa que pode fazer essa pergunta é aquela que quer crer, mas tem dificuldade de conciliar a ideia de um Deus bom, poderoso, com a presença do mal no mundo. Porque se pergunta se Deus é bom e poderoso, por que há mal no mundo? E uma terceira pessoa que pode se fazer essa pergunta, afinal de contas, aonde está Deus? É aquela que crê nele, mas experimenta um momento aflitivo na vida. Como foi o caso do salmista, no Salmo 22, que pergunta: Deus meu, por que me abandonaste? Por que permites isso? Por que permites aquilo outro? Afinal de contas, eu tenho tanta fé. Por que isso está acontecendo comigo? Eu não sei se você já fez essa pergunta, se você está fazendo, ou se você ainda um dia há de fazer, mas eu gostaria de sugerir algumas respostas. Onde está Deus? Primeiro, Deus está no a mais. Deus está no a mais. Porque o salmista aqui nos diz que Deus deve dar glória ao seu nome por causa do seu amor ou da sua bondade e da sua fidelidade. Existe uma pequena diferença entre bondade e fidelidade.
Por exemplo, se eu combino com você te pagar 50 francos pelo seu trabalho, e ao final do dia eu te entrego 50 francos, eu estou sendo fiel ao combinado, eu estou sendo fiel ao nosso contrato, fidelidade. Mas se diante da sua luta, da sua aflição, eu me compadeço, e no final do dia eu não apenas entrego os 50 francos que nós combinamos, mas eu lhe entrego um bônus, uma gratuidade de mais 30 francos. Então eu não estou apenas sendo fiel, mas estou sendo gracioso. Estou sendo amoroso, estou sendo solidário à sua dor, estou sendo mais do que fiel. E isso Deus faz o tempo todo. Deus poderia ter nos dado simplesmente maçã, banana e laranja. Mas Ele nos deu framboesa, fruta do conde, açaí, blueberry, ou mirtilho. Deus poderia ter nos dado simplesmente rosas e margaridas como flores, mas nos deu tulipas, azaleias, melissa. O que é isso? Bondade. Deus poderia ter nos dado só o gato e o cachorro, mas nos deu o tigre, o leão, o guepardo, que quando nós contemplamos, os nossos olhos se enchem de maravilhamento. O que é isso? Grandeza. É por isso que o Paulo vai dizer assim: os atributos invisíveis de Deus se veem claramente nas coisas criadas. Ele não apenas nos dá o mínimo necessário, mas basta você olhar para a sua mesa posta no almoço, para você ver o a mais. Onde está Deus? No a mais. Segundo, Deus não está apenas na bondade presente no mundo. Alguém já disse assim que se aquele que diz não crer em Deus por causa da presença do mal do mundo, precisaria explicar a presença do bem no mundo. Mas Deus não está visível apenas na presença do bem no mundo, mas também na contenção e limitação do mal. Porque o salmista aqui, ele não faz vistas grossas à realidade do mal, mas ele vê a presença de Deus devido à contenção do mal. Porque ele reconhece que eles foram um povo vencido, o povo dele foi levado para o cativeiro, mas o povo dele, embora tenha sido vencido e levado para o cativeiro, não foi destruído. E ele diz: porque o Senhor foi o nosso auxílio e escudo. Deus não é apenas visto na presença da bondade do mundo, mas na contenção do mal. É como já perguntou um pastor: o mal conhece limites? Não. O mal não respeita a porta fechada. Diante de uma porta fechada, o mal arromba e entra destruindo tudo sem pedir licença para ninguém. Então por que o mal já não destruiu tudo que há de beleza? Tudo que há de bonito? Tudo que há de vida? Porque existe uma força maior, ou alguém com um poder maior, melhor dizendo, que o impede. Até aqui você vem, a partir daqui, não mais. Limites.
Terceiro, Deus pode ser visto na invisibilidade presente. Porque o salmista ainda vai dizer assim, que o Senhor criou os céus e a terra, a despeito dos ídolos que têm olhos, mas não veem, tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouve. Interessante. Os ídolos são visíveis, mas não fazem. Deus é invisível, mas faz. Versículo de número 15. Sede benditos do Senhor que fez os céus e a terra. Ou seja, a criação, o universo, o tudo. Você sabe que Deus, Ele não é a criação em si. Deus não é a planta. Deus não é a água. Deus não é o ar. Mas Deus está presente na criação, na planta, na água, no ar. E a criação está presente nele. Tanto que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Atos, que nele nós existimos, nele nós movemos, neles nós somos. Você sabe que me veio uma analogia que eu gostaria de ler para você a respeito de 2 bebês na barriga de uma mãe. Diz assim: no ventre de uma mãe haviam 2 bebês. Um perguntou ao outro: você acredita em vida após o parto? O outro respondeu: é claro, tem que haver algo após o parto. Bobagem, disse o primeiro. Que tipo de vida seria esta? O segundo disse: eu não sei, mas haverá mais luz do que aqui. Talvez nós possamos andar com as nossas próprias pernas e comer com as nossas bocas. Talvez tenhamos outros sentidos que não podemos entender agora. O primeiro retrucou: isso é um absurdo. O cordão umbilical nos fornece nutrição e tudo mais que precisamos. O cordão umbilical é muito curto. A vida após o parto está fora de cogitação. O segundo insistiu: talvez a gente não vá mais precisar desse tubo físico. O primeiro contestou: bobagem. E além disso, se há realmente vida após o parto, então por que jamais alguém voltou de lá? Bem, eu não sei. Mas certamente vamos encontrar a mamãe e ela vai cuidar de nós. Mamãe? Você realmente acredita em mamãe? Isso é ridículo. Se a mamãe existe, então onde ela está agora? O segundo disse: ela está ao nosso redor. Estamos cercados por ela. Nós somos dela. É nela que vivemos. Sem ela este mundo não seria e não poderia existir. Disse o primeiro: bem, eu não posso vê-la, então é lógico que ela não existe. Ao que o segundo respondeu: às vezes, quando você está em silêncio, se você se concentrar e realmente ouvir, você poderá perceber a presença dela e ouvir a sua voz amorosa. Quarto, Deus pode ser visto na não intervenção respeitosa. Você sabe que às vezes as minhas crianças, um de 6, um de 4, eles começam assim a se desentender, a discutir. E eu a princípio só fico ouvindo. Eu procuro assim não intervir. Mas chega uma hora que não tem mais jeito, o papai tem que aparecer em cena e falar: você para cá, você para lá. Você errou por causa disso, você errou por causa daquilo. Façam as pazes, se abracem e digam: eu amo você. Mas a minha esperança é que com o tempo eu tenha que intervir cada vez menos.
A minha esperança é que chegue uma hora que o Rian e a Manuela, diante de um problema, de uma discussão, eles mesmos saibam fazer aquilo que é justo, aquilo que é certo, aquilo que é bom, sem o papai toda hora ter que aparecer, ter que intervir, ter que falar o que é certo, o que é errado. Essa é a minha esperança. E eu acho que nisso Deus é bem parecido com a gente. Porque a gente quer que Deus, Ele faça tudo. Ele apareça a toda hora. Ele fale a todo momento. Que Ele resolva cada e todo problema. Mas me parece que esse Deus não é o Deus revelado na Bíblia. Porque aqui no versículo de número 16, é dito uma coisa interessante. É dito assim: os céus são os céus do Senhor. Mas a terra, esse mundo aqui que a gente vive, Ele entregou aos filhos dos homens. A humanidade, a mim, a você. Desde lá o Jardim do Éden, quando Ele disse assim ao casal que nos representava: cresçam, se multipliquem e sujeitem a terra. Ou seja, cuidem do mundo, administrem o mundo, governem o mundo. O mundo foi entregue a vocês. Então esse mundo aqui, esse planeta, essa terra, os maiores responsáveis não é Deus, somos nós. Então às vezes a gente olha aí a fome no mundo e diz assim: Deus, tenha misericórdia. E Deus olha para nós assim e diz: mas eu já dei terra frutífera, dei chuva, dei fertilidade, que esse mundo produz mais comida do que seria suficiente para todo mundo comer e sobrar. Dividam, partilhem, tenham misericórdia. A gente vê as guerras e diz: Senhor, faça alguma coisa. Ele diz: mas eu já dei 2 instruções que são suficientes para vocês viverem em paz com todo mundo. Ame a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a si mesmo. Não faça ao outro o que você não gostaria que fizesse a você, e faça ao outro aquilo que você gostaria que fizesse a você. Uma vez um professor disse assim: eu parei de acreditar em Deus quando vi uma pessoa procurando comida no lixo. E eu me perguntei, por que ele não comprou um prato de comida e deu para ele? Quinto, Deus pode ser visto na fé que faz a vida melhor. Porque eu não sei você e a sua experiência de vida, cada um tem uma experiência. A minha experiência nem sempre é a sua, e nem sempre a sua é a minha. Mas eu tenho a seguinte experiência. Tem vezes assim que eu olho para trás, para os momentos difíceis que eu vivi na minha vida, e eu chego assim rápido a 2 conclusões. Rápido. 2 conclusões. Primeira, é que aquela situação que eu achava tão assim desesperadora, não era assim tão desesperadora.
Mas é que quando a gente está dentro do furacão, o furacão sempre parece maior. Depois que o furacão passa e a gente olha assim de longe, a gente vê, bom, era grande, mas não era tão grande assim. Precisava de tanto desespero, não. E a segunda conclusão que eu chego bem rápido é essa. Se eu tivesse confiado mais em Deus, se eu tivesse tido uma atitude mais positiva em relação à vida, naquela situação, naquele dia, eu teria vivido melhor. Eu teria sofrido menos. Eu teria produzido mais. E eu teria sido uma bênção maior. E é isso que o salmista está convidando a uma fé que pode tornar a nossa vida, a despeito das circunstâncias que a gente vive, porque viver aqui nesse mundo não é fácil, mais amena, melhor, porque ele diz assim 3 vezes, confia no Senhor. Versículo 9, Israel, confia no Senhor. Ele é o seu auxílio, escudo. Casa de Arão, confia no Senhor. Ele é o seu auxílio. Ele é o seu escudo. Vocês que temem ao Senhor. Você que teme ao Senhor. Confia no Senhor. Ele é o seu auxílio. Ele é o seu escudo. E ele vai dar uma segunda razão. A despeito das circunstâncias, Deus vai ser auxílio e escudo, mas Deus também vai abençoar o futuro daqueles que temem ao Senhor. Versículo de número 13. Abençoará os que o temem. O Senhor, tanto pequenos como grandes. Essa verdade, se você crê nela, pode não mudar necessariamente as tuas circunstâncias, mas podem te ajudar a viver melhor a despeito das circunstâncias. Por quê? E se você acreditar que Deus ama você, que Deus se interessa pelo que você está passando, que Deus não te rejeitou, mas que Deus te ama, está cuidando do presente e quer muito abençoar o teu futuro, sabe o que vai acontecer? No presente você vai se tornar mais proativo. Porque não tem coisa que nos anima mais do que saber que a gente tem um futuro. Diz que 2 agricultores estavam orando por chuva. E aí terminaram de orar, um já saiu correndo, ao que o outro perguntou, escuta, o que você vai fazer? Eu vou plantar, a gente não orou. E segundo, pode apaziguar, trazer paz para a tua alma, a despeito da circunstância difícil que você está vivendo. Por quê? Porque você sabe que se Deus fizer ou não fizer, Ele tem em mente o sumo bem. Aquilo que Ele sabe ser bom. Aquilo que Ele sabe que vai te trazer satisfação. Aquilo que no final das contas vai fazer você sorrir. Porque tem lágrimas, ou melhor, tem sorrisos que vão terminar em lágrimas. Mas tem lágrimas que vão terminar em sorrisos. E Deus sabe disso. Você sabe que teve uma vez que tinha uma borboleta tentando sair de um casulo. E era muito difícil sair do tal do casulo. E aí passou uma pessoa, se compadeceu da borboleta, da sua dificuldade, do seu sofrimento. E sabe o que fez? Abriu o casulo.
E a borboletinha facilmente saiu. Mas sabe o que aconteceu? Ela nunca voou. Porque o esforço de vencer a dificuldade do casulo era necessária para fortalecer as asas. Então, diante de uma situação difícil da sua vida, coloca diante de Deus. Fala para Ele aquilo que você entende ser o melhor, aquilo que você gostaria, mas sabendo que o melhor, Ele que sabe. Porque a Bíblia diz, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Você ama a Deus? Então Deus está agindo em todas as coisas para o teu bem. Você sabe que sempre vão existir dois grupos. Aqueles que não veem a presença de Deus, apesar da máxima evidência, e vão sempre se perguntar, onde está Deus? E aqueles que sempre vão enxergar Deus, a despeito da mínima evidência. E vão se ajuntar ao salmista, como ele termina dizendo, nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Amém.